Olá, muito boa noite. São 19 horas mais 6 minutos em Esmeraldas. A temperatura é de 21 graus, umidade relativa do ar 65%. Eu sou o Kiko Nostrosso e você está no programa Tá no Barbante Esportes pela Rádio CDL Esmeraldas. O nosso programa tem oferecimento de Metropolitana Máquinas e Veículos, Master Truck Proteção Veicular e Restaurante do Rodolfo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Hoje tem a entrevista da semana, vocês podem ver aqui, a gente está recebendo Ramon de Telê, convidado nosso aqui, presidente do Campolina, o seu filho Caio também, jogador de futebol, joga no Cruzeiro aí, vem despontando, chamando a atenção. E ele, o William Rodrigues, o Coringa, nosso representante aqui na bancada do Tricolor de Esmeraldas. E as feras já chegaram. Então vamos falar com eles aqui. Você pode mandar o seu recado no nosso WhatsApp no 99805-2021, 99805-2021. Ô Ramon, primeiro agradecer a presença aí, né? Tá presente aqui, prontamente, a gente sempre te convida, você prontamente vem aqui. Não é a primeira vez, né, Ramon? Obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Kiko, boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao Coringa aí, o I, né? E o Caio que está aqui acompanhando a gente hoje. Sempre um prazer falar contigo. E vamos aí fazer esse bate-pronto aí, né? Bacana demais, é isso aí. Obrigado pela presença. Deixa eu chamar o Caio para a roda aqui. Caio, boa noite. Obrigado pela presença. O Caio já veio em outra oportunidade, né? O Caio parece que é veterano, né? O Caio tem 12 anos e quando eu acho que ele veio, tinha quantos? 9 anos, Caio? 9 anos. Quando você veio a primeira vez, né? Aham. Bacana demais. Obrigado pela presença. Demais. Como é que tá? Treinando bastante? Aham, tô treinando. Tá lá no Cruzeiro. Cruzeiro Exportação? Aham. Ah, bacana demais. William, nosso parceiro, obrigado. Boa noite, prazer te receber aí. Eu que agradeço a presença sempre, né, Kiko? Boa noite ao Novo, boa noite ao Caio, boa noite ao ouvintes da Rádio CDL Esmeraldas. Hoje tem muito assunto aí, já vim aí. Tem. O programa hoje. A pauta tá recheada realmente. Hoje, tá? É o Tá no Barbante Esportes pela Rádio CDL Esmeraldas. A apresentação é comigo, Kiko Nostroça. Bom, o programa tem 3 blocos, a gente tem muita coisa para falar. Vamos começar falando, né, que eu acho que é um foco do país, está bem claro, do Campolina, a base do Campolina, que chama atenção. A gente fala aqui no programa direto, não cansa de elogiar esse trabalho que você faz junto com toda essa equipe, seus colaboradores. Fala um pouquinho como que está lá a base. Aos sábados a gente vai lá, uma garotada, realmente os meninos disputando agora a Copa Ouro. Fala um pouco dessa parte, como é que está lá o Campolina. Boa noite, Kiko. Obrigado aí pelas palavras, né? É sempre um incentivo pra gente. E atualmente a gente tem os treinos durante a semana, né? Às vezes quarta-feira na quadra do Campolina, né? Ginásio poliesportivo, às quintas no campo, e sábado a gente faz aquele treinamento mais coletivo, né? Que nem todos podem comparecer durante a semana devido à escola, outras atividades. E lá a gente está sempre recebendo aí uma grande quantidade de atletas, né? Desde já agradecer aos professores, aqueles voluntários que nos ajudam a manter esse projeto dessa escolinha, né? Do Campolina. E graças a Deus temos colhido os frutos, né? Com títulos, atletas enviados para equipes de Minas, até fora, né? Isso é bom. A gente hoje fica reconhecido aí no mercado do futebol. É um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, né? Com a ajuda dos pais, a ajuda às vezes das pessoas que estão mais envolvidas com o Campolina, para tocar o projeto da escolinha, porque sem a parte financeira a gente não consegue manter, né? Mesmo com muita dificuldade, graças a Deus a gente tem conseguido fazer um bom trabalho, principalmente pela estrutura que o Campolina tem, né? Que ela oferece, o estádio nosso, a nossa cultura, né, o DNA que o Campolina tem, de formar atletas, de ter uma linha de trabalho, né? Então, os
Os campeonatos esse ano a gente fez uma pequena modificação, né? Anteriormente a gente entrava em competições curtas, finais de semana. Esse ano a gente optou por participar da Supercopa Ouro, por sinal muito organizado. E vem bem o Campolina, hein? Pelo que eu tenho falado aqui no programa, os resultados, né? A gente está aí nas primeiras colocações em todas as categorias, né? Sub-9, Sub-12, Sub-15, Sub-17. Se não me falha a memória, eu acho que a gente não perdeu nenhum jogo ainda em nenhuma categoria. Pelo que eu acompanhei, vocês não perderam nenhum jogo até agora. Como são muitos jogos, São muitos eu jogos. não cuido só da base do Campolina, né? Não, eu sei, é muita coisa. Quando vou lá fazer alguma cobertura ou fazer alguma reportagem, eu vejo, você fica pra lá e pra cá, você fica louco lá, né? Tem 3 nó, né? Tem hora que o outro tá no campo, tem hora que o outro desce, um tá lá em cima, realmente... mas isso aí, não, você foi criado ali, né? Então, aquilo ali é o seu habitat, né? Essa que é a verdade. Então, você foi na verdade, do Caio, mesma coisa do Caio, criado ali, né, com seu pai, né? Com o Tele, né? O saudoso Tele, que a gente teve o prazer de treinar lá e acompanhar também. Isso. Então, a Copa Ouro, a gente tem ido bem. A gente tem aí a última rodada agora. Nesse final de semana a gente tem 3 jogos, Sub-12, Sub-15, 17. Encerramos na outra semana com Sub-9. Pelas chaves serem poucos times, você não pode afirmar que você está classificado em todas, né? Mas creio eu que com bastante humildade, com o trabalho dos professores, a gente vai conseguir classificar em todas as categorias na chave ouro. Por ser a primeira vez que a gente está participando, né, eu acho que o trabalho está bem encaminhado. O que vier, eu acho que foi um aprendizado. Então, tá bom, temos jogos nesse final de semana, mais um jogo na outra para encerrar com o Sub-9. E vamos ver aí o que está reservado para a gente. E pelo que eu sei também, o Campolina já está preenchido também, tem outras competições que vão, depois da Supercopa Ouro, o Campolina já está, né? Então, fala um pouquinho disso pra gente. A gente é pioneiro aí de equipes que disputam a Taça Band Minas desde o início dela, que era até se não me falha a memória, não sei se eu posso falar aqui. Pode, fica à vontade, pode. Né? Você que manda. E depois se transformou aí na... Depois ela manda um garrafinha pra gente. E transformou aí na Taça Band. A gente é muito bem selecionado no ranking lá de equipes. Se quiserem entrar lá no Instagram da Taça Band, se não me falha a memória, o Sub-16 ou Sub-15 é o primeiro no ranking, até pelas conquistas nacionais, né? Que eu acho que time por Bacana, time, hein? eu acho que time aqui, né, clube, da expressão de conseguir, mesmo que seja para a base, 2 títulos nacionais nos últimos 2 anos. Começaram um ano com título nacional, né? Foi na prata, né? Na prata, né? Mas esse ano a gente conseguiu o ouro, né? Inédito aí, um torneio nacional com equipes do Brasil todo, bem importante. A gente já tinha faturado todas as categorias na Taça Band Minas, né? Nós conseguimos a Série Ouro também. E as competições que a gente está programando agora a partir de julho, a gente notou que fazer participações diretamente ligadas ao futebol de campo, a gente acabou de vir de uma competição rápida agora, que foi a Copa Saudade, né? Tivemos uma boa participação, saímos nas 8ª ou 4ª, se não me falha a memória, mas foi ótima a nossa participação, por estar um deslocamento todo dia, uma série de fatores, mas a intenção é que a partir de julho a gente volte na Supercopa Ouro, que existe no segundo semestre, e temos aí a PQ Cup, a Taça Band, IMEF, tem muitos campeonatos no segundo semestre. Estamos tentando trazer um ou 2 torneios de representatividade para o campo do Campolina, e talvez até outros campos aqui, né? Tenho conversado um pouco com o Jean lá na Secretaria de Esporte, vamos ver se vai dar certo. Agora, ficar sem atividade, pode ter certeza que não vai. Teremos bastante competições aí a partir, competições novas, a partir de julho desse ano. Eu tenho certeza que quando o Campolina entra nas competições, entra realmente para representar bem o futebol amador de Esmeraldas, e quando as outras equipes veem que tem o Campolina, sabe que vai pegar uma equipe qualificada, né, pelo trabalho que o Campolina faz. Isso aí é fato. Os resultados provam isso. Coringa, tem alguma pergunta aí? Pode
Fica à vontade. Estamos falando da muita visibilidade, tanto aos atletas, também o clube, né? E não chegou a falar aqui no início, que e o Campolino praticamente é o ano inteiro movimenta, né? E disputa competições muitas fora da cidade, a gente já sabe que tudo gera um custo, né? E o clube não tem condição de estar bancando isso. Como é que funciona isso? Esses recursos, essas... Como se diz aqui, né? Eu falo assim, a minha SAF. Leite de pedra, né? É lógico que há um aporte meu, né, financeiro, até porque quando eu entrei para a presidência, eu sabia que eu tinha que gastar, né, então não adianta. Mas a gente tem sim algumas ajudas que ainda são bem escassas, né, do comércio, de Esmeralda é pouco, um incentivo de todos os poderes, né, também é pouco. A gente tem conseguido, graças a Deus, aí, pelo menos o transporte com a prefeitura, né? Não podemos deixar de agradecer, porque é importante. Uma colaboração razoável dos pais, porque a gente não... O importante é deixar também que a gente não é caça-níquel, escolinha, né? A gente é um clube de futebol, estou ali para formar atletas, cidadãos do bem, mas a gente não busca lucro. Então, muitas das vezes são as pessoas mesmo, não posso falar o nome de todos aqui, né? Que colaboram, sim, mas é realmente doloroso chegar no final de semana, você vê lá a arbitragem de todas as competições hoje de base, elas são pagas, né? Não existe competição de graça a não ser Não, realmente. a competição profissional, e mesmo assim ela é profissional, ela tem gasto, mas ela tem uma renda. E a gente busca aí parceiros na luta aí, com muita gente que ajuda, mas que não supre as necessidades. E a compreensão dos professores, não deixa aqui de mentir, que alguns são voluntários, quando aperta um pouquinho, me dá uma força aí hoje, segura 2 semanas, a gente não pode mentir porque é realmente difícil de trabalhar. Né? Nós não temos uma renda para aplicar no futebol amador, tanto o principal quanto as categorias de base. Então a gente vive de colaboração de quem quer ajudar. É a um gente futebol tá sempre amador, né? aberto. Hoje, né? Hoje é um futebol Mas a amador. gente não deixa de falar também que a gente faz com pouco, mas a gente faz com mais qualidade, isso eu te garanto, porque muitos que tem muito. Porque a gente não desvia, a gente não busca lucro e a gente investe mesmo o pouco que tem. Então, aquele pouco que a gente tem, a gente aprende a aplicar de forma correta. Então, se você consegue aplicar o pouco que você tem de forma correta, você consegue colher frutos. Administrar e colher frutos. Uma curiosidade que eu tenho em relação... Porque os meninos, eles participam de campeonatos com competição, né? Rolando, Isso. valendo títulos, né? Como que essa... administra isso para poder colocar um time bom? Muitas vezes tem um menino que não tem muita qualificação, né? Como funciona isso, esse contato com os pais? A gente fala um pouquinho dessa parte, que é uma parte até delicada, né? Mas tem uma vantagem que eu deixo sempre claro, porque eu vivo isso com o Caio. Explico às vezes, ele vai viajar e já houve situações que ele entrou num jogo. E eu deixo claro para os pais o seguinte: o Campolino é um clube de futebol que eu tenho que representar. Tem um nome, a né? minha bandeira. Quando a pessoa entra na escolinha, eu deixo claro que ela está fazendo parte da escolinha. Competição, a gente faz seletivo. Claro. E o importante, que se você tiver um pouco de paciência, porque assim, a todo momento, eu vejo isso em todas as escolinhas, em todos os times, que o pai reclama que o menino jogou, que às vezes paga R$50, o menino foi lá, entrou 2 minutos, é normal. Mas para o pai entender, e eu vivo isso, eu sei que é complicado. Então você precisa de sabedoria, experiência, entender, não repassar a bola, hoje não deu, mas amanhã não dá também. Explicar, né, que tem todo um processo. Hoje eu vejo atletas no sub-15 e no sub-17, que nas categorias inferiores, você não dava a mínima expectativa de alcançar e ter um bom rendimento. Né? Verdade. E hoje, a maioria dos atletas nossos acima do sub-13, nós não temos buscado atletas, né, recursos de atletas fora. Às vezes, quando você enxerta o grupo com atletas que já têm capacidade cognitiva, de uma série de fatores, técnica, e colocar junto com seus meninos da escolinha, é um aprendizado para os nossos meninos entenderem como que funciona a evolução, porque se todos estiverem naquele círculo e não conseguirem competir, é aquele velho ditado, às vezes a gente entrava em competições com as categorias e mostrava para os pais, perdia de 12, 15.
Quando nós atingimos um nível, Uma seletiva né? Que o Campolina entra sempre para vencer, eu mostro para eles, olha, vamos fazer aqui hoje entrar com esses meninos aqui. Às vezes você está ganhando um jogo de 3-0, faz as mudanças, acaba tomando a virada. Você seleciona e lapida alguns, é lógico. Mas eu não posso entrar numa competição, eu digo o Campolina, com atletas que não vão representar bem a entidade. Então, há todo um processo... Tem esse cuidado, né? Há todo um processo, e os pais, é um assunto delicado, né? Precisam entender que cada um vai ter a sua oportunidade. Até por a gente ser único, né? De escolinha, clube, porque tem outras escolinhas, mas não são clubes de verdade, né? E tem espaço para todo mundo. É difícil colocar todos os atletas. Então, é um quesito que, com frequência, eu tenho que dar explicações para o pai, para o responsável, para a própria criança. Entender como funciona, né? Como que funciona o processo. Bacana demais. São 19 horas mais 22 minutos. O Coringa, a gente vai para um pit stop aí, daqui a pouco você tem pergunta para o Ramon aí, né? A gente vai... Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o segundo bloco do programa Tá no Barbante Esportes, o seu programa de notícias e transmissões esportivas da Rádio CBL Esmeraldas. A apresentação é comigo, Kiko Inostrosa. Hoje recebendo o Ramon de Telê e o Caio. Ô Caio, gostou da música aí? Gostei. Bacana, demais, né? Bacana. Tem uma identidade aí, não tem? Tem, lógico. Bacana demais, né? Será que é o Fala um filho pouquinho, maravilha aqui? Pelo gol, né? Entra no gol, driblou 1, driblou 2 e marcou e tal. Caio, fala pra mim, como é que é vestir a camisa do Cruzeiro? É sempre muito bom vestir a camisa de qualquer clube, né? Principalmente a do Cruzeiro. Que eu sempre gostei, né? Assim. E é um sonho, né? Jogar lá. Você fez 3 gols no jogo aí, um dos últimos jogos? Fiz 3 gols. Capitão da equipe. Uhum. Tá com moral, hein, Caio? E fala pra mim, qual a posição que você gosta de jogar, pra quem não te conhece, né? A gente que acompanha o seu futebol sabe que você não é jogar confete, todo mundo sabe aqui, quem é de Esmeraldas, você é um menino diferenciado. E você gosta de jogar como? Qual a função que você gosta de fazer em campo? Eu gosto de jogar de meio de campo. Tanto de volante, defensivo ou meio ofensivo ali. Você é um garoto que busca o jogo e vai pra cima mesmo, né, cara? Sempre na habilidade. Sim. Bacana demais. Esse é o Caio. Começou no Campolina, né? Nas categorias de base do Campolina, pequenininho, lembro de você. E já deu uma espichada, hein? Eu te vejo pouco, até, tá crescendo, garoto, tá crescendo. Tá crescendo, tem que crescer. Isso aí, né? Tá bacana, bacana. O Tá no Barbante Esportes, são 19 horas mais 28 minutos. O programa tem oferecimento de Metropolitana, máquinas e veículos, Master Truck, proteção veicular e restaurante do Rodolfo. A bola tá rolando no Clube Itaporã, muito bacana os jogos, lá no Clube Itaporã, tá bem bacana, tá bem igual os jogos, é muita disputa, e chega a sua 9ª rodada, última rodada da primeira fase, e o Coringa vai trazer os próximos, a rodada desse próximo fim de semana, né? A última da primeira fase. Com você, Coringa. É isso aí. Sábado, 17 de maio, às 15 horas e 30 minutos, Boca Juniors e River Plate, um clássico aí. 16h30, Peñarol Estudiantes. Já no domingo, 18 de maio, teremos às 8 horas e 30 minutos, Colo-Colo e Vélez. 9 horas e 30 minutos, Deportivo Cali e Olímpia. E fechando a rodada, às 10 horas e 30 minutos, Nacional e Cerro Porteño. É isso aí. O futebol lá no Clube Itaporã tá muito bacana. A gente tem acompanhado. Você pode acompanhar o nosso trabalho lá no canal do YouTube, só você acessar Tá no Barbante Esportes, você vai lá na barra do YouTube e procura Tá no Barbante Esportes, você vai acompanhar essa nossa entrevista aqui também, na íntegra aqui, vai ver essas feras aqui que estão com as camisas aí, com os uniformes do Campolina, tá bem bacana, né? E breve vai estar no nosso canal, fiquem ligados. E eu queria perguntar também pro Noah, sobre o intercâmbio, né? Esse intercâmbio tão falado aí, um intercâmbio bacana dos meninos que foram lá para a Europa, né?
Mas antes disso, a gente tem um recado aqui. Esse cara que está lá, né, que é cria aqui do Campolina, mandou um recado para vocês aqui da bancada, viu? Aí. Fala, Kiko! Boa noite pessoal do Tá no Barbante Esporte. Queria passar aí para deixar um grande abraço para o William, deixar um grande abraço para o Caio e deixar um abraço também para o presidente aí, Ramon. Eu sei da dificuldade que é você ser presidente do Campolina e hoje eu não faço mais parte diretamente, mas meu coração sempre será e agora é Campolina uma vez, Campolina até morrer. E estou aqui hoje graças ao início no Campolina, então uma felicidade muito grande em poder estar representando, em estar em outro país, sempre levantando as bandeiras e a cor do Campolina. Isso para mim não há preço. Passando mesmo para deixar um grande abraço e bom programa para vocês. Um abraço. Hoje recebendo o presidente do Campolina, Ramon Estelê. O Caio também está aqui. E o William Rodrigues, o Coringa, o representante do Tricolor aqui na bancada. E a bola está rolando também pelos campeonatos da Liga Esmeraldense de Desportos. E o Coringa vai falar para nós aí no próximo domingo, tem a terceira rodada da Copa Eu Amo Esmeraldas. Com você, Coringa. É isso aí, dia 18 de maio, né? Copa Esmeraldas, às 10 horas e 30 minutos, no bairro São Pedro e Montes Claros. Às 10 horas e 30 minutos, no Tijuco, Lua Nova e Desandados. Às 15 horas, na Vargem, Alvorada e Borussia. E às 15 horas também em Esmeraldas, Vasco da Gama versus Real. Isso aí. É a terceira rodada aí da Copa Eu Amo Esmeraldas. Pegando um gancho aqui, perguntar pro Nó, né, que o Campolina não tem disputado, principalmente Copa Esmeraldas, acho que tem há muitos anos já que não disputa, né? É a política do Campolina? Fala pra gente, já emendando uma outra pergunta. Tá na Série A ou não tá na Série A desse ano? Boa pergunta, né, Kiko? Todo mundo quer ouvir. A resposta é poucas palavras. Nós não fomos nem convidados, nem sabíamos de Copa Esmeralda. Opa! Nem sabíamos. Mas não teve o arbitral? Nem fiquei sabendo. Em momento algum. Verdade? Pode me perguntar, não chegou até mim. Sem problema. Mas não tem um grupo dos... Bom, é formado os grupos na época. É o grupo da Série A, né? Aham. Que eu tô nele. Mas da Copa Esmeraldas eu não recebi convite em nenhum momento. Opa! Tá aí. Mas sem problemas. Se você tivesse recebido, participaria? Não. Mas eu acho que independente se você for ou não participar, você deveria de receber o convite. Com Um certeza. dos motivos, inclusive, que me pediram lá o campo para alugar, que eu falei, não vou liberar. O pessoal tem que entender que o Campolina é uma entidade, né? Ela não, isso eu vou deixar claro, ela não é obrigada a emprestar campo. Claro. E é importante ressaltar que nós até liberamos o campo lá para o Vasco na Itatiaia, né? Que mostra que isso não é rivalidade. Mas tem alguns casos que você tem que repensar. É um direito Eu não Campolina, pago né? com a mesma moeda de forma alguma, né? E nem culpo liga, culpo presidente, diretor, de nada. Eu até então, se alguém me enviou, pode até falar, você não viu, eu não recebi, mas não entra em polêmica, sem problema. Não é também uma competição que a gente tem o desejo de entrar. Para mim, o dia que a gente tiver condições de entrar e no formato que a gente acha o conveniente, o ideal, né, para não ser hipócrita, né? Ah, estou participando de algo e depois vou reclamar. Então eu prefiro não participar, é uma boa competição, revela bons talentos da cidade, né? Mas a gente não é, fomos até o primeiro campeão, quando tinha o Copão Esmeraldas, uma série, mas no momento não nos interessa. Não é interessante então pro Campolina. Não. Bom, tá dada a resposta aí. Muita gente queria saber também, né? Porque o Campolina não está disputando essas competições também. É uma linha que o Campolina segue, né? De não disputar. E a gente respeita que tem as suas diretrizes, né? E a gente não questiona isso em momento nenhum, né? Exatamente. Bom, vamos falar de coisa boa também em relação ao centenário aí. Eu esqueci de responder a pergunta da Série A, né? Você me- Também é verdade. Essa é a grande polêmica. É verdade. Olha, a Série A. Eu fiz duas perguntas, né? se dependesse,
só de mim, eu não participaria do Campeonato Esmeraldas. Tá? Questões minhas. Eu respeito todos os clubes, a entidade, a liga, mas eu tenho meus motivos como presidente do Campolino. Mas eu não decido sozinho, né? Então vamos aguardar aí, eu já informei lá no grupo da liga, né, participação do Campolino. Espero que seja uma competição como dos outros. Mas eu prefiro não comentar muito. Ah, né? entendo. Porque Não gerar nenhum tipo de polêmica. e assim, a gente tem que conviver bem com todos, o vizinho é seu melhor amigo, né? Não adianta você ter que passar na porta do vizinho todo dia, não se dar bem com ele. Então você tem, quando você não está se sentindo bem, e você é uma pessoa do bem, você se retira. Claro. Né? Eu não vou, Kiko, eu não vou no seu programa porque eu não posso falar isso. Então, eu que eu não venha. Claro, claro. Mas é algo muito complexo. Aí eu já vou pegar o seu gancho que você fez a pergunta sobre o centenário. Até por estar no centenário do Campolina, né? Mas as pessoas hoje, elas têm desdeixado os campolinenses muito de lado. Então, vou dar um puxão de orelha aqui, né? Não adianta só falar que é Campolina. A gente sabe que todo mundo tem seus compromissos, mas é muita conversa na rua, sabe? Eu já não dou muita atenção para isso mais. E para você estar à frente de uma entidade do tamanho do Campolina, você precisa de ter responsabilidade. Eu tenho responsabilidade e ao longo dos meus anos aí de vida, eu aprendi muito com meu pai, que foi quem me colocou lá. Às vezes eu ainda dou um puxão de orelha nele, né? Papai, por que você foi me jogar nessa? Mas estamos aí, a gente sabe que o futebol amador é muito difícil de mexer e se envolve muita coisa. A gente não tem só o amador, a gente tem uma estrutura, a gente tem um patrimônio, tem que cuidar do campo, tem que cuidar do ginásio, tem que cuidar das coisas do Campolina. É muita coisa. É muita coisa. Mas tenho sofrido, posso falar sofrido com prazer, né? Porque se eu estou fazendo, não posso ser hipócrita de falar. Então eu largaria. Não é feio falar assim, eu renuncio o cargo, o cara diz quem quiser pegar, mas eu não vou fazer. Né? Já estou no meu segundo mandato. Fui privilegiado de ser o presidente do centenário. E o nosso centenário tem andado aí, graças a Deus, a uma comissão organizadora muito bem planejada. Né? Já posso anunciar aqui que a banda do baile, dia 23 de agosto, Super Som C&A. Opa! Né? Um baile de gala mesmo. Vai não, hein? As pessoas que estão envolvidas têm sido brilhantemente tomado decisões legais e um comportamento de campolinense mesmo. Então, o centenário está planejado para esse baile, que é um foco, né, a comemoração no dia 23 de agosto. A gente tem feito, desde o meu primeiro mandato, a solta de fogos, né? Agora proibiu fogos com som, né? Então, todo ano no aniversário, às 19h20, a gente faz a soltura dos fogos lá no campo. Fogos lágrimas, né? Porque agora não pode mais o outro. Mas a gente vai ter, ao longo, a partir de, talvez, meados de junho, mas mais efetivo mesmo em julho, as comemorações com jogos de ex-atleta. Vai ter uma série de comemorações, né? A gente já fez o carnaval, né? Porque o Campolina tinha a sede e tinha o baile do Campolina. Então a gente fez o bloco tricolor, foi na segunda-feira, foi bom, tinha mais de 200 pessoas, né? Um ambiente super saudável, muito familiar. A gente homenageou algumas pessoas do Campolina. E vamos continuar fazendo isso agora nos próximos meses. E aí, quando a gente começar em julho, a gente não deve encerrar em agosto, né? A gente deve fazer outros eventos aí ao longo do ano, né? Estamos pensando aí talvez uma missa, se a gente conseguir no dia, de manhã. Então, assim, a gente não pode esquecer de Deus, né? 100 anos não é à toa. E quando passar os 100 anos, já vai pensando nos 200 anos. Né? É verdade. Não é todo dia que se faz 100 anos, né? Mas... Não vou estar lá, né? Claro, só pó. Mas é o privilégio, né, Kiko, de ser o presidente centenário. Não vamos medir esforços, não, para fazer eventos aí bacana. E a gente sabe que não é fácil, mas vamos fazer. Então, a grande chamada aí, no dia 23 de agosto, em breve vai estar aí disponível o link aí em algum canal de compra de ingresso. A gente vai fazer tudo bem digital.
A gente está definindo o local também para fazer um evento bem bacana no dia 23. Nesse dia, no sábado, a gente vai ter 2 ou 3 jogos mais cedo.